A vida tem uma maneira curiosa de nos colocar frente a frente com aquilo que tentamos evitar. Às vezes, passamos anos tentando esquecer alguém, enterrando memórias, superando dores, apenas para, no momento mais inesperado, sermos forçados a encarar o passado de maneira avassaladora. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Naquele dia, tudo o que eu queria era que minha bebê nascesse com saúde. Eu já estava no final da gestação e uma dor intensa me levou ao hospital. Meu coração batia acelerado, mas não apenas pela preocupação com minha filha. Quando olhei para o médico que entrou no quarto, senti o chão sumir sob meus pés. Era ele, o homem que eu passei anos tentando esquecer. Eu pensei que nunca mais o veria. Eu quis apagar cada lembrança, cada palavra dita, cada promessa quebrada. Mas ali estava ele, segurando meu prontuário, lendo cada detalhe sobre minha vida, enquanto eu lutava contra a dor e contra as emoções que vinham à tona como uma avalanche. O que você faria se, no momento mais vulnerável da sua vida, a pessoa que mais te machucou fosse a única capaz de te ajudar? Essa história não é apenas sobre um reencontro inesperado. É sobre amor, perdão e os laços invisíveis que nos unem, mesmo quando tentamos desesperadamente nos libertar deles. Se você já viveu algo parecido, deixe seu comentário e compartilhe sua experiência. E claro, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais histórias emocionantes como essa. A dor vinha em ondas. Eu me segurava na beirada da cama do hospital, tentando controlar a respiração, enquanto minha mente se dividia entre o medo pelo bebê e a surpresa esmagadora da presença dele. Como você está se sentindo? A voz era calma, profissional, mas eu conhecia aquele tom. Um dia, já havia sido a voz que me fazia sorrir sem esforço. Levantei os olhos devagar, como se esperasse que, ao olhar novamente, ele desaparecesse. Mas não, ele estava ali, de jaleco branco, um estetoscópio pendurado no pescoço, os mesmos olhos profundos, o mesmo jeito contido, mas algo nele parecia diferente. O tempo havia passado, e para ele, o passado parecia enterrado. Para mim, o passado nunca havia se apagado de verdade. O sol se punha em tons dourados quando eu o vi pela primeira vez. Ele era apenas um estudante de medicina na época, e eu era uma jovem apaixonada pela vida, que acreditava que o amor podia superar qualquer coisa. Você realmente acha que amor e destino estão conectados? Ele perguntou rindo, enquanto caminhávamos pela orla, o vento bagunçando meu cabelo. Claro, algumas pessoas estão destinadas a se encontrar, respondi, sem hesitação. E a ficarem juntas? Eu sorri, confiante. Sim, quando duas almas se pertencem, elas sempre se encontram de novo. 6 anos depois, aquela conversa parecia um sussurro distante. Irônico, não? Porque ali estávamos nós, nos reencontrando, mas não como duas almas destinadas, e sim como estranhos, unidos por uma ironia do destino. Meu corpo tremia, mas não sabia se era pela dor ou pelo turbilhão de sentimentos que ameaçavam me engolir. Eu queria perguntar o que ele estava fazendo ali, como o tempo o havia transformado. Se ele pensava em, mas tudo o que saiu da minha boca foi, eu não esperava te ver aqui. Houve um silêncio, o tipo de silêncio que carrega anos de palavras não ditas. Eu também não, ele respondeu finalmente. E então, como se nada tivesse acontecido, retomou o tom profissional. Vamos monitorar a bebê. Você está em boas mãos. Eu queria acreditar nisso. Mas será que estava mesmo? O amor que compartilhamos não terminou de uma hora para outra. Foi se desfazendo lentamente, como um nó que se solta aos poucos. Ele estava sempre ausente, consumido pelos estudos, pelos plantões intermináveis, pelo desejo de ser um grande médico. E eu queria um amor que fosse presente. Você está sempre ocupado, sempre distante. Eu sou uma parte da sua vida ou só um detalhe? Perguntei um dia, quando a distância entre nós se tornou insuportável. Você sabe o quanto isso é importante para mim? E eu, sou importante para você? Ele não respondeu. Não daquela vez, nem nas vezes seguintes. Até que um dia, eu parei de perguntar. Quando terminamos, não houve gritos, nem brigas. Apenas o silêncio. Um silêncio que durou 6 anos. E agora, ele estava ali, de jaleco, segurando meu prontuário, lidando comigo como se eu fosse apenas mais uma paciente. O monitor cardíaco ao meu lado apitava de forma ritmada, como se estivesse marcando cada batida do meu coração acelerado. Ele continuava ali, checando meus sinais vitais, mantendo aquela expressão neutra. O pai do bebê está vindo? Ele perguntou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Meu coração deu um salto. Eu estou sozinho. Eu vi algo passar pelo olhar dele, mas foi rápido demais para eu interpretar. Entendi, ele disse simplesmente. Mas será que entendia? Será que entendia quantas noites passei chorando, tentando esquecê-lo? Será que entendia que naquele momento ele era a última pessoa que eu queria que testemunhasse minha vulnerabilidade? Ou será que ele sentia o mesmo? A vida tem uma maneira cruel de nos testar. Às vezes, acreditamos que superamos algo, uma pessoa, uma história, uma dor, mas basta um reencontro inesperado para percebermos que certas feridas nunca cicatrizaram por completo. Eu sabia que encontrá-lo de novo mexeria comigo, mas não esperava que fosse tão devastador. Ele estava ali, controlando minha pressão, verificando meus batimentos cardíacos, falando com uma calma quase irritante, como se eu fosse apenas mais uma paciente, como se não tivéssemos história. Mas tínhamos uma história que começou com paixão, mas terminou com silêncio. E agora, ele voltava a fazer parte da minha vida no momento mais vulnerável possível. O amor entre nós começou como um incêndio, intenso, avassalador, mas aos poucos virou brasa. E então, cinzas. Eu o apoiava em tudo. Nos plantões intermináveis, nas provas exaustivas da faculdade de medicina, nos dias em que ele mal tinha tempo para respirar. Você é meu porto seguro, ele dizia, me segurando contra
contra o peito após mais uma noite sem dormir. Eu acreditava nisso. Mas no fundo, eu também queria ser prioridade. Queria que ele voltasse para casa não apenas exausto, mas com vontade de estar comigo. Só que os dias viraram meses, e os meses, anos. E eu fui ficando cada vez mais sozinha dentro do nosso relacionamento. Até que um dia, eu não suportei mais. Não dá mais. Eu sussurrei, segurando as lágrimas. Eu te amo, mas eu não posso viver de restos do seu tempo. Ele não disse nada. E naquele silêncio, eu soube que a nossa história havia acabado. Você precisa descansar. A voz dele me trouxe de volta à realidade. Seu corpo está sob estresse. Difícil relaxar nessas circunstâncias. Ele hesitou, como se quisesse dizer algo, mas então se virou para os papéis e manteve o tom profissional. Seu bebê está bem, mas vamos monitorar. Pode ser um trabalho de parto prematuro ou apenas um susto. Ele falava como médico, mas não como o homem que um dia me amou. E talvez isso fosse o que mais doía. Meses depois do término, eu o vi pela última vez. Eu estava caminhando pela cidade quando o vi do outro lado da rua. Ele estava conversando com uma colega de faculdade, rindo de algo que ela dizia. Ele parecia bem. E eu ainda estava juntando os pedaços do que havíamos sido. Ele me viu. Por um breve momento, nossos olhares se cruzaram, mas ele não atravessou a rua, não veio até mim. E naquele instante, eu soube que ele havia seguido em frente, ou pelo menos era o que eu pensava. Eu o observava, tentando decifrar se ele se lembrava de tudo. Se lembrava das noites em claro, dos sonhos compartilhados, das promessas sussurradas. Mas no fim, talvez isso não importasse mais. Doutor, a enfermeira entrou no quarto, interrompendo o silêncio. Precisamos de você no pronto-socorro. Ele assentiu, ajeitou os papéis e olhou para mim uma última vez antes de sair. E naquele olhar havia algo que eu não sabia explicar. Talvez fosse arrependimento, talvez fosse só cansaço, ou talvez fosse algo que eu não estava pronta para enfrentar. A noite caiu silenciosa sobre o hospital. O quarto estava em penumbra, iluminado apenas pelo monitor ao meu lado, que piscava em um ritmo tranquilo, como se não tivesse ideia do caos dentro de mim. Ele havia saído horas atrás para atender outra emergência, e eu permanecia ali, tentando assimilar tudo. Era estranho pensar que entre tantos médicos neste hospital, justo ele foi designado para cuidar de mim. Destino? Coincidência? Ou apenas uma lembrança cruel de que certas histórias nunca terminam de verdade? Lembro-me de um dia específico, quando tudo ainda parecia possível. Era uma noite chuvosa, e estávamos encolhidos no sofá do apartamento pequeno que ele dividia com um colega de faculdade. Você acha que vamos conseguir? Perguntei, encarando as gotas que escorriam pela... Ele me puxou para perto, sussurrou contra meu cabelo. Eu prometo que vamos. E eu acreditei. Acreditei que o amor era suficiente. Mas às vezes o amor não basta. O som da porta sendo aberta me fez levantar o olhar. Ele voltou. Dessa vez, sem pressa, sem urgência. A sala estava silenciosa. Os corredores do hospital estavam vazios. Por um longo momento, ele apenas me observou, como se estivesse tentando encontrar algo que perdeu há muito tempo. Você está melhor? Perguntou. Assenti, desviando o olhar. Sim, acho que era mais nervosismo do que qualquer outra coisa. Ele suspirou, fechando a porta atrás de si. Eu vi seu nome na ficha antes de entrar no quarto. Sua voz estava mais baixa agora. Não imaginei que te ver de novo fosse mexer tanto comigo. Meu coração deu um salto. Você parecia bem controlado para alguém abalado. Murmurei. Ele sorriu de leve, mas não era um sorriso feliz. Sou médico. Estou acostumado a fingir que não sinto nada. Houve um silêncio pesado entre nós. Um silêncio carregado de tudo que nunca dissemos. E então, sem aviso, ele perguntou. O pai do bebê, você disse que está sozinha. Ele sabe? Engoli em seco. Essa era a pergunta que eu temia, porque a resposta era mais complicada do que parecia. Eu poderia dizer a verdade. Que o pai da minha filha escolheu partir antes mesmo de conhecer seu rosto. Que mais uma vez eu fui deixada para trás. Mas naquele momento, tudo o que consegui dizer foi: não importa. Ele franziu o sem. Importa para mim. Algo naquelas palavras me atingiu de uma forma que eu não esperava. Por quê? Perguntei, encarando. Ele hesitou. Por um segundo, parecia que ia dizer algo, mas então apenas balançou a cabeça. Porque eu me importo com você. E pela primeira vez naquela noite senti algo quebrar dentro de mim. Talvez porque eu soubesse que era verdade. Ou talvez porque fosse tarde demais. O silêncio entre nós parecia uma presença palpável no quarto. Ele ainda estava ali, me observando, esperando uma resposta que eu não sabia como dar. Ele havia dito que se importava. E aquilo me desarmou de um jeito que eu não esperava. Porque se ele se importava tanto, então por que nos tornamos estranhos? Eu me lembro da noite exata em que percebi que nós dois éramos um erro esperando para acontecer. Foi depois de um dos seus plantões mais longos. Ele chegou em casa exausto, o olhar vazio, o corpo à beira do colapso. Você precisa descansar, sussurrei, tocando sua mão. Ele puxou a mão para longe. Não posso, preciso estudar. Eu suspirei, sentindo o peso daquelas palavras. Você nunca tem tempo para mim, para nós. Ele esfregou o rosto exausto. Eu estou fazendo isso pelo nosso futuro. Por que você não entende? Porque eu estava cansada de esperar um futuro que nunca chegava. E foi naquele momento que percebi. Eu sempre seria a segunda opção na vida dele. Então, escolhi ir embora. Mas o que eu não sabia era que ele nunca me perdoaria por isso. Você nunca me procurou. Ele quebrou o silêncio e sua voz tinha uma dor contida que eu não esperava. Eu olhei para ele, surpresa. Você também nunca me procurou. Ele riu, mas sem humor. Porque eu achei que você não queria ser encontrada. Meu coração apertou. E você queria? Ele ficou em silêncio por um momento. Não sei, confessou. Talvez eu tenha tentado me convencer de que seguir em frente era a melhor opção. Eu queria dizer que seguia em frente também. Mas isso seria mentira. Porque olhando para ele agora, eu sabia que ainda havia algo dentro de mim que nunca morreu. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas desconhecidas. Quando
você foi embora, eu tentei odiar você. Minha garganta secou. Conseguiu? Ele balançou a cabeça. Não, mas tentei tanto que, por um tempo, pensei que tivesse conseguido. Eu não sabia o que dizer. Então, ele me olhou com uma intensidade que fez meu estômago revirar. Você foi embora porque achou que eu nunca escolheria você, mas você nunca me perguntou se eu teria feito essa escolha. Meus olhos se arregalaram. Você teria escolhido? Ele segurou meu olhar por um longo tempo antes de dizer. Sim, a resposta veio como um soco, porque era tudo o que eu sempre quis ouvir. Mas agora, talvez fosse tarde demais. A resposta dele ecoava em minha mente como um trovão distante. Sim, se eu tivesse perguntado antes, tudo teria sido diferente? Se eu tivesse dado tempo ao tempo, teria encontrado nele o amor que sempre desejei, mas a vida não nos dá o luxo de refazer escolhas. Eu senti o peso de tudo o que fomos e do que poderíamos ter sido. Ele segurava meu olhar esperando que eu dissesse algo, qualquer coisa. Mas o que eu poderia dizer? Que ainda sentia algo por ele? Que parte de mim queria acreditar que o destino estava nos dando uma segunda chance? Ou que talvez fosse tarde demais? E agora? Sussurrei. Ele respirou fundo, passando a mão pelos cabelos, claramente lutando contra algo dentro de si. Agora, acho que só resta aceitar que erramos. Meu coração apertou. E seguir em frente? Ele hesitou. Ou recomeçar. O silêncio entre nós ficou denso. Eu queria acreditar que recomeçar era possível. Mas eu estava prestes a me tornar mãe. Minha vida havia tomado um rumo completamente diferente. Ele notou minha hesitação e assentiu devagar, como se entendesse o que eu não estava conseguindo dizer. Seja como for, eu ainda me importo com você. Ele disse, por fim, e se precisar de alguém, eu estarei aqui. Uma lágrima escapou dos meus olhos antes que eu pudesse impedi-lo, porque no fundo, eu sabia que ele falava sério, e talvez, só talvez, isso fosse o suficiente. Naquela noite, enquanto ele saía do quarto, percebi que algumas histórias não terminam como queremos, mas isso não significa que elas não tenham valor. O amor nem sempre sobrevive ao tempo, mas a verdade é que ele nunca desaparece por completo. E às vezes, tudo o que nos resta é aceitar que algumas pessoas sempre farão parte de nós, mesmo que de uma forma que nunca imaginamos. A vida é feita de encontros e desencontros. Às vezes, as respostas que buscamos chegam tarde demais, mas outras vezes, elas chegam na hora certa para nos mostrar que o amor pode ter muitas formas, e que no fim, o mais importante não é o final feliz, mas sim a história que vivemos no caminho. Se essa história mexeu com você, deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. E claro, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma nova história e comente de onde você está assistindo.